Boa noite, tudo bom? Então, desculpa o sumiço, eu mudei de estado há alguns meses e estava me reorganizando, por isso que eu dei uma sumida, mas eu voltei. E eu voltei com uma temática bem interessante. Algumas pessoas algumas vezes conversam comigo e falam: "Ah, Dani, eu não sei o que fazer, porque tem crianças que não gostam da minha aula, ou eu não sei o que fazer com tanto desinteresse. O que é que você faz? O que é que você indica?" E hoje eu trouxe uma coisa diferente para vocês. Ninguém tá com fome? Ou tem alguém com fome aí? Então, eu tenho um prato de biscoitos e eu tenho aqui um biscoito recheado, um biscoito creme crack, né? Um biscoito, acho que é creme crack mesmo que chama, e um biscoito que eu chamo de 13 de maio. E nesses biscoitos, eu tenho vários, porque se eu comer só um, eu vou abusar. Mas uma das coisas bem interessantes é que esse aqui, por exemplo, eu gosto de passar ele na manteiga antes de comer, porque fica mais saboroso, com certeza. Esse aqui, por mais que nós sejamos adultos, mas você tem aquele momento em que você tá afim só do recheio, né? E com isso, eu quero falar da diversidade das crianças. Você já parou para pensar que a criança que é filho do líder, do pastor, do diácono, ele tá na igreja há muito tempo? Por exemplo, o filho do pastor, ele cresceu na igreja. Então ele já passou por todo o material e às vezes aquele tio ele é treinado a ministrar daquela forma e vai passando para o outro e vai ficando uma coisa de geração para geração a mesma coisa. Já pararam para pensar nisso? Mas do mesmo jeito que, por mais que algumas pessoas não gostem de biscoito recheado, mas por mais que o biscoito recheado ele seja mais atrativo, é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dar uma dinamizada na nossa aula, no nosso culto, para ter esse atrativo. E diante disso eu quero abrir um parênteses. Pessoal, eu sei que é muito comum a gente chamar aulinhas e tal, cultinhos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ter a consciência que quando você está entrando naquela sala para ministrar, você está indo para levar boas novas do Senhor, que você é um agente de transformação. Então, que independente de qualquer recurso, você precisa da unção do Senhor. Ela é que vai fazer toda a diferença no ambiente. Então, se você tiver o culto como uma aula, ela vai ser só uma aula. Qual a diferença de uma aula, de uma palestra para um culto? Nos dois a gente tem informações, né? Dependendo da eloquência do pregador, ele vai trazer dados científicos ou não e vai de alguma forma te instruir, te informar de coisas diferentes que talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Mas a diferença de uma palestra para um culto é a unção. Então nós precisamos dessa unção, né, que faz toda a diferença nos nossos cultos com crianças, sim, né? E esses dias eu passei por uma experiência bem interessante. A minha gata, ela não estava querendo comer o sachê e eu fiquei, meu Deus, a gata tá doente agora. E quando eu fui prestar bem atenção, na verdade, ela não queria comer a que tinha lá de um sabor, né? Porque a gente comprou um sabor, uma caixa fechada e de outros sabores variados, só alguns sachêzinhos. E por ter mais da outra, então o que eu fiz? Eu comecei a dar mais da outra, até porque era mais fácil, era o que eu pegava e vinha primeiro por ter mais na caixa, né? E eu vi que a gata não queria comer de jeito nenhum. Então eu tinha duas opções: oferecer algo novo para ela ou dinamizar, fazer alguma coisa com aquele velho. E aí o que foi que eu fiz? Eu resolvi machucar o sachêzinho lá, a carninha. E o que aconteceu? A gata comeu. Por incrível que pareça, nem a minha gata gostou de comer a mesma coisa sempre. Então, as crianças, elas estão nas salinhas há anos-luz e elas não vão querer ouvir a mesma coisa sempre. O que vai fazer toda a diferença no culto vai ser a vida de Deus transmitida através daquela história. E os recursos, que é esse recheio, né, que a gente falou, é muito importante. E essa semana eu tive a experiência de contar a história de Zaqueu. Deixa eu mostrar para vocês.
Então, eu fiz esse visual com cartolina, como vocês podem ver. Esses desenhos eu imprimi da internet, né? Que eu imprimi no tamanho que eu quis. E aqui eu fiz exatamente a releitura de Lucas 19, quando narra a história de Zaqueu. Que Jesus estava em Jericó e tinha multidão, que Zaqueu era baixinho, ele queria ver Jesus, mas que as pessoas não deixavam ele passar, porque ninguém gostava dele, porque ele roubava. Outra coisa também que a gente precisa entender é que a criança ela precisa saber que o pecado é o pecado mesmo. Ah, ele pegava. Não, ele roubava. Roubar é pecado, porque desagrada a Deus, né? É algo que deixa Deus triste, porque o que é do outro é do outro. Enfim, e aí Zaqueu teve uma ideia, porque ele ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, então ele resolveu subir numa árvore, porque quando Jesus passasse, ele ia conseguir vê-lo. E para surpresa de Zaqueu, Jesus passou, viu ele lá em cima e chamou ele, porque ele disse que ia ficar na casa dele, se hospedar na casa dele. Então Zaqueu desceu depressa e foi ter com Jesus. Mas a reação do povo não foi nada legal. Então aqui é a casa de Zaqueu e aqui é o povo murmurando, porque ele era pecador e Jesus ia para a casa dele. Mas porque ele se arrependeu, ele disse para Jesus que estava disposto a dar metade dos seus bens e devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha roubado. Pronto. E Jesus disse que houve salvação. Nesse contexto aqui, eu falei da diferença entre você pedir desculpa e se arrepender, né? Que você pedir desculpa não é o mesmo que você se arrepender, porque, por exemplo, eu posso pisar no seu pé dançando e pedir desculpa, beleza, mas daqui a pouco eu vou lá e piso no seu pé de novo. Eu me arrependi de ter pisado no seu pé? Não, né? Então, no contexto aqui, Zaqueu, ele se arrependeu mesmo, por isso que ele resolveu restituir, ou seja, devolver tudo aquilo que ele tinha pego dos outros que não era dele, roubado mesmo. Pronto. Então, vamos dizer que esse visual, ele é o recheio da minha história, né? Foi o que fez toda a diferença. E o legal é que enquanto eu pedi para as crianças que sabiam ler o texto, cada um lia um pouco os versículos, as outras crianças que ainda não sabem ler acompanharam visualmente. Por quê? Porque eu fiz exatamente na sequência da história, né? E essa parte aqui em 3D, né? Eu fiz com papelão, um papel, e eu colei e fiz esse corte e dá esse movimento ao Zaqueu. Então, uma das coisas que eu achei bem incrível é que enquanto eu contava a história, uma criança olhou para a casa de Zaqueu e disse: nossa, essa casa aí é de rico mesmo. Olha que coqueiro fantástico. Que pintura massa. Professora, foi você que fez? Então, as crianças, elas vão ficar atentas aos detalhes. E se tem uma coisa importante que nós podemos dar para alguém é o nosso tempo. Então, eu não desenhei isso aqui, mas eu precisei construir, eu precisei pintar. Eu sei que seria mais fácil chegar lá, pegar a imagem e imprimir colorida. Mas olha, aqui eu precisei envolver o meu coração, eu precisei envolver o meu tempo. Enquanto eu fazia, eu orava, sem que a realidade dessa história caia no coração das crianças, para que elas venham se arrepender mesmo. Porque o contexto de criança que eu estou trabalhando é que mentir é uma coisa banal, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Eu não vou falar que roubar também, mas assim, por que não, né? A gente leva a caneta do coleguinha e fica por isso mesmo e ninguém nunca falou nada. Isso é roubo. Então não existe um pecado, um pecadinho, um pecadão. Tudo é pecado e acabou. E uma vez que a gente deixa isso claro, principalmente de uma forma visual para as crianças, isso vai marcar ela de tal maneira que quando ela estiver passando por uma situação que ela tem que escolher, ela vai lembrar: eita, não, isso aqui não vai ser legal, vai desagradar a Deus. Então, talvez você já tenha contado a história de Zaqueu, assim como quando nós vamos aos cultos, nós já ouvimos várias vezes o Salmo 23, o Salmo 91 e tantas outras passagens, mas ainda assim,
porque é a palavra de Deus, porque é vida para nós. Nós ouvimos de novo e ouvimos de novo e sempre temos algo a aprender, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é: não se prenda àquele roteiro do seu material didático. Não considere o culto apenas como mais uma aula. Saiba a respeito, ore pelas crianças. Talvez chegue na sua sala, na sua igreja, no lugar onde você está ministrando, uma criança que vai visitar, e talvez vai ser a única oportunidade que ela vai ter de ouvir a palavra, de ouvir aquela história, de ter aquela experiência. E nós fomos chamados para marcar essa geração. Então, do lugar onde muitos não veem nada, que você profetize que a vida de Deus flua neste lugar. Amém? Deus nos chamou para levantar mesmo pessoas, para treinar, para enviar. E as crianças, elas são a igreja de hoje. Eu anseio, no fundo do meu coração, ver crianças orando e profetizando, fazendo coisas extraordinárias. Porque Deus faz isso, Ele faz assim, Ele quer fazer coisas extraordinárias independente da idade das pessoas. Mas nós precisamos ensinar para elas que isso é possível. Amém? E para finalizar, eu quero deixar para vocês a dica desse livreto maravilhoso. Esse livreto, ele me impactou nesses últimos dias, né? Já tem alguns meses que eu tô lendo ele, eu leio de novo e leio de novo. 7 necessidades básicas da criança. Quando a gente entender que as crianças, eles têm esse sentimento, eles têm essas necessidades, a gente vai procurar dinamizar mais as nossas aulas e não achar que a culpa da criança não querer permanecer lá é delas, quando na verdade é nossa. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos dar um recheio, mesmo que esse biscoito aqui não tenha recheio nenhum, eu posso colocar um patê, colocar um queijo, e com certeza ele vai ficar mais saboroso. Bem como esse aqui, que ele por si só ele já é maravilhoso, mas amanteigado fica melhor ainda. Então, não hesite, queridos, em fazer o melhor, em se empenhar, em dedicar tempo. Sabe, expresse o seu amor ao Senhor fazendo as coisas mesmo, dedicando tempo. Não importa quanto tempo, eu demorei uns 2 dias para fazer isso aqui, porque eu não tinha só isso para fazer, né? Então, mas ainda assim foi recompensador ver o rostinho deles e eles agradecendo e eles querendo pegar, e foi maravilhoso. Então, procure dar recheio às suas aulas, aos seus cultos. Não esqueça que a unção é algo primordial, né? Então você precisa realmente desse ingrediente, desse fator que vai fazer toda a diferença onde você estiver. Amém? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês compreendam isso de todo o meu coração. Assim, o que eu quero é que vocês se unam a mim, para que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Amém? Conto com vocês. Beijo.